Vamos nós. Estamos ao vivo. Ô, glórias. É bom poder estarmos juntos mais uma vez. Olá, você, meu amigo que está nos acompanhando, você aqui do Detox Saúde Mental, Detox Restaura Integral de Saúde Mental. Está rimando isso. É muito bom podermos estarmos juntos mais uma vez. Aí juntos nós estamos para mais uma edição, aí para mais uma palestra, conversando um pouquinho hoje sobre a questão da influência da alimentação na saúde da mente, né? E eu queria aproveitar aí que nós estamos já com alguns amigos online aqui, a você que está conosco aqui pelo Zoom, você que já está entrando aí no YouTube, já está nos acompanhando também pelo YouTube, tá? Seja muito bem-vindo. Gostaria de agora, nesse início aí dessa live de hoje, abrir um pouquinho para aquelas pessoas que estão conosco, que desejam contar um pouco como é que está sendo o detox, está sendo bem, está tendo alguma dificuldade, tá? Para poder partilhar um pouquinho aqui, trocar experiência juntos. E aí, logo nós já começamos também, logo nós começamos também aí a questão da palestra de hoje, ok? Então, queria saber se você, como é que está para ti. Se puder, abre o microfone, se quiser até a câmera, e me informe como é que está sendo, como é que está sendo para ti, caso você deseje. Como é que está sendo esse detox? Oi? O pessoal está tímido, está em silêncio hoje. Mas no grupo o pessoal está comentando um pouquinho mais. Quem será o corajoso ou a corajosa que vai Porque a gente não quer abrir a câmera. Tudo bem, se não quer abrir a câmera, só fala. Abre o microfone e fala. Eu posso falar da minha experiência. Estou muito grata a Deus por estar participando, né? Vejo que é um trabalho completo, mas eu não sabia que também tinha a questão da alimentação, e eu já estava em um programa, eu estou fazendo um jejum de 40 dias que eu me propus, Okay. E eu pensei até em quebrar, mas depois me veio assim, não, quando a gente se propõe a ter um propósito, a gente tem que ir até o fim, né? Então, aí eu acabei não seguindo o, o programa, né? Não que eu não precise, né? Eu sou vegetariana estrita, mas a gente ainda sempre tem muito que aprender. Mas aí eu não quis quebrar, que eu já estava, a minha programação. Mas eu estou acompanhando o máximo que eu posso todas as lives, todas as mensagens. Muito obrigada. Tranquilo. Nós fizemos uma programação sugestiva, tá? O nosso trabalho geralmente, nosso trabalho no dia a dia, né? Não é geralmente exatamente assim, tá? Num detox desse tamanho, nós temos desafios grandiosos também, porque é um número maior de pessoas participando, maior número de pessoas entrando em contato com mensagem privativa, ou mesmo ali no grupo, tá? E as atividades diárias continuam para todos, né? Então, ele acaba sendo bastante diferente mesmo. Então, a ideia, Jane, é ter algo sugestivo, ok? Nós passamos para vocês sugestões, inclusive, de cardápio, mas não é uma obrigatoriedade. Em geral, nós montamos diferente, nós planejamos com um pouquinho mais de cuidado o grupo que vai vir, tá? E em cima do grupo que vem, aí é que nós montamos um cardápio. Então, a gente faz diferente, né? É um outro raciocínio, ok? Em geral, é dessa forma que nós trabalhamos mesmo nos detox online. Então, dessa vez, nós montamos um detox pensando em saúde mental, então a gente fez uma proposta terapêutica para isso. Porém, a autofagia, ou seja, o processo de detox em si, ele já faz bem para a mente. Então, literalmente, se você fizer algum, vai estar ajudando, tá? Não é necessariamente um mais errado que o outro ou algo assim. Geralmente nós usamos bastante, a gente vai falar um pouquinho disso, de alimentação, né? Realmente a gente usa bastante fontes de triptofano, então grãos integrais. Então é um detox que é rico em grãos integrais.
tá? Além de muitos fitoquímicos. Você já usar bastante frutas e verduras bem coloridas, vai estar já atendendo à necessidade. Então, se porventura você está fazendo um detox assim, Jane, fique à vontade, você pode prosseguir no teu detox dessa forma. Na verdade, na verdade, meu detox não é um detox, é um jejum que eu me propus. Certo. De jejum normal, almoço normal, mas o mais natural possível, com mais salada, mais frutas e mais verduras, né? Mas no jantar seria o jejum. Eu me propus a no jantar, se for comer alguma coisa, só fruta ou algum suco ou só água. Nenhuma massa, nenhuma pipoca, nenhum pão, nenhuma torrada, nenhuma sopa, nenhum cereal, nada. Então, durante 40 dias, graças a Deus, o objetivo que eu me propus também foi um motivo de oração. Deus já me concedeu, eu orei, pedi a Deus, eu disse, eu sei que não é uma barganha, e cedeu, porque eu orei, né? E só faltam 5 dias, porque, assim, o meu foi colocada a pergunta, foi domínio próprio. E eu tenho muita dificuldade no jantar, que não é fome, não é? O jantar é sempre aquela vontade de comer alguma coisa. Então, assim, para mim, comer só fruta é como se fosse um sacrifício. A gente sempre quer uma pipoca, uma torrada, alguma coisa. Então, para mim, não foi tão fácil. No primeiro dia, eu quase não queria nem comer nem a fruta. E já consegui passar dias foi sem nem comer nada, só tomar água mesmo. Eu acordo com muita fome, porque como eu comi a fruta e a digestão é rápida, eu acordo com muita fome. Às vezes eu só tomo um copo de água e já corro para comer, né? Porque fez a digestão rápida. E quando chega na hora do almoço, já vem assim na minha mente, te prepara que tu não vai mais comer hoje. Porque parece que na minha mente comer só fruta não é comida, né? Então é isso. E aí eu tive que me preparar melhor para poder ter melancia, ter melão, ter algumas frutas e ficar bem. Bom saber. Nós já estamos entrando, na realidade, até nos assuntos da palestra, nessa conversa aqui, a Jane e eu, tá? Então, antes da gente prosseguir, vamos fazer uma oração? Vamos? Oremos em conjunto. Grato, Pai de amor, de bondade, pelo privilégio de estar diante de Ti, Senhor. Obrigado por estar aqui com os Teus filhos, que nos trouxestes, pela oportunidade de servir. Obrigado pelos ensinamentos que tem nos dado, tanto que partilhamos com os Teus filhos, com aquilo que aprendemos com eles. Vamos pedir que, por favor, Tu guie e conduza esse momento e a cada momento, para que a Tua vontade prevaleça em nossa vida. Pedimos a Tua direção, agradecidos, entregues a Ti, oramos. Amém. Senhor. Está sendo bem boa essa conversa com a Jane aqui. Jane, acho que a gente pode até continuar mais um pouquinho, sabe por quê? Porque o assunto de hoje é o quê? O assunto de hoje é a influência da alimentação na mente. E assim como nós estamos tentando passar para vocês, essa noção de jejum, ela tem seus benefícios na mente. Um dos benefícios, a nossa amiga Jane já comentou aí na fala dela, é trabalhar com a questão do domínio próprio. Aumenta a força de vontade. Quando você diz para si mesmo que algo importante para você, como, por exemplo, comer, não é tão essencial como aquilo que motiva você a fazer o jejum. Por exemplo, ter domínio próprio. Então, ter domínio próprio é mais essencial, é mais importante a ponto de valer a pena você se privar de alimentação. Então, isso é um ato de domínio próprio, é um ato de fortalecimento do que se convenciona chamar de força de vontade. É algo essencial. Tanto que a palavra de Deus chega a dizer que maior é aquele que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Tá? Isso é grandioso, tá? Não é uma coisa que qualquer pessoa faz de qualquer jeito. Isso é realmente algo grandioso. Então, é muito importante que nós venhamos a aprender a importância de ter domínio próprio. É um das grandes benefícios e dos grandes remédios para a saúde mental, ter domínio próprio.
como eu posso dominar a mim mesmo, aquilo que não está legal, aquilo que eu mesmo estou causando de mal. O que eu posso fazer por mim mesmo? Isso é domínio próprio. Aquilo que eu não posso fazer, eu vou ter domínio próprio para entregar devidamente ao Senhor e descansar nele. Eu posso até entregar a Deus, mesmo sem domínio próprio? Posso, mas a entrega na profundidade necessária, na intensidade necessária, é aquela que você abre mão da tua vontade. É aquela em que você diz que a vontade de Deus é que deve acontecer, mesmo que a vontade de Deus seja diferente daquela que você quer. Esse é o domínio próprio que Deus deseja para nós. Esse é o ideal do Senhor para nós em relação a isso, que você entregue, descanse, confie. Então é realmente muito importante que nós avancemos nisso. Então, decidir fazer um jejum terapêutico, né? Nós estamos aí já entrando nos dias de dieta crua, quase indo para de dieta líquida, tá? E pessoas podem fazer jejum maior. A Jane está aí já num propósito de vários dias, que Deus conduza. Ela está num propósito de educar-se, de não comer-se à noite, tá? E 2 refeições por dia, bem feitas, bem planejadas, são suficientes para a maior parte das pessoas, tá? Desde que bem planejadas, volto a dizer, claro, tem que dar uma estudada, né, na condição de cada um, mas costumam ser suficientes. E a influência da alimentação na saúde mental, ela é tremenda, tremenda. Acho que, de repente, podemos ter mais alguma participação, não sei, se vocês, mais alguém deseja comentar alguma coisa? Jane, quer comentar mais algo? Alguma outra pessoa gostaria de contar como é que está sendo, se está sendo tranquilo, tem Deixa eu falar, dificuldade? Diga, deixa eu Jane. completar aqui. Pediu para falar e o povo fala, né? Fala, uai. Parece fácil os 8 remédios, mas não é tão fácil como parece. Requer muita disciplina. E a questão do domínio próprio, quando eu coloquei, não só na alimentação, mas também nas emoções. Mas, por exemplo, Sim. a minha pergunta sempre em relação à fibromialgia. Então, sempre eu escuto falar sobre o trigo, e quando tem que tirar alguma coisa, a minha mente ela também já começa a ficar estressada. E aí fica uma coisa, um mal e o outro, e parece que se eu não comer, pode me fazer bem, e ao mesmo tempo a minha mente fica estressada, não é irritada. Porque como eu tenho... Eu não sei explicar bem a pergunta, a questão. Ah, Então, o que eu fiz uma certa vez? Eu tentei ir tirando o trigo, tentei, nada, eu não conseguia. Porque na hora que vem a fome, o que a gente tem costume de comer são coisas com trigo e mesmo pão integral. Então, a questão do jejum, muitas vezes comigo, funciona. Aí até que eu decidi, eu vou fazer um jejum de trigo, porque para mim estava sendo impossível tirar o trigo. Aí eu pensei, vou fazer um jejum. Aí eu disse assim para mim mesmo, legal. você pode comer tudo, dentro do vegetariano, né? Desde jejum, almoço, você janta, menos o trigo. E aí eu me propus a passar 40 dias. E cada dia eu anotava, consegui um, consegui o outro, consegui. Quando eu completei os 40 dias sem o trigo, eu digo, eu consegui ficar sem o trigo 40 dias, para mim foi um milagre. Aí eu pensei, quando terminou os 40, eu vou passar mais 40 dias. Foram 80 dias sem o trigo. Quando eu terminei os 80 dias, aí eu me consultei com a nutricionista, ela disse, muito bem, continue sem o trigo. Aí eu respondi, dura coisa pediste, eu consegui 80, porque querendo ou não, a gente quer comer. Então, o que eu fiz? Eu emagreci muito, e muita gente começou a dizer que eu estava mais magra, e aí eu reduzi, eu evito, eu não tirei, eu ainda como, mas eu evito. Então, assim, essa questão do jejum, para mim, parece assim, um milagre que acontece. Você consegue dominar naqueles dias. E eu acho isso grandioso, quando você consegue aquilo que você tem dificuldade, mas naqueles dias que você se propôs no jejum, você não come, você não faz, entendeu? Mas eu queria conseguir, quando quebrasse o jejum, terminasse o jejum, às vezes eu tenho vontade de assim, continua esse jejum permanente, mas eu ainda não. Ok.
tua primeira fala cortou um pouquinho mais, mas deu para entender. Essa aí foi bem tranquila, cortou bem pouco. Tá? Eu vou tomar liberdade, se você me permite, Jane, de fazer alguns comentários na tua fala. A gente vai poder estar interagindo, tá? Por favor, você não precisa concordar comigo em tudo. Se você achar que é diferente, pode ficar à vontade aí para a gente conversar. A ideia da conversa de hoje é um bate-papo, mas nesse assunto, influência da alimentação na saúde mental, ok? Então vamos lá, deixa eu comentar algumas coisas e, por favor, se você achar que tem que comentar outras, você me avisa aí. Eu vou começar pela conversa sobre o glúten. Glúten é uma das proteínas do trigo, tá bom? E o trigo foi o primeiro cereal modificado pelo ser humano. Trigo no passado demorava mais para poder crescer, dava em torno de 1 metro e pouco de altura, tá? Hoje o trigo é baixinho, plantado um pezinho do lado do outro, literalmente, assim, colhe bem rápido, cresce rápido, mais resistente a pragas, etc. Essa modificação não foi, ela também existiu a nível químico. Substâncias que compõem o trigo mudaram, o glúten mudou e se tornou uma proteína mais pesada e uma proteína mais reatogênica, mais inflamatória. E esse grau de inflamação tem gerado problemas, sim, de saúde. Não é para todo mundo, tem pessoas que ainda têm uma certa tolerância mesmo a esse trigo modificado. Mas muitas pessoas traz prejuízo. Por isso que muitas vezes é dito que a dieta sem glúten é uma boa dieta. Existem algumas observações. Algumas pessoas saem de uma dieta sem glúten e vão, por exemplo, comer produtos à base de arroz, mas geralmente é de uma farinha de arroz branco, arroz refinado. E aí não está comendo alimentos de origem integral, tá? Ao menos não 100%. É algo a se pensar. Então, é difícil conseguir farinha de arroz integral? É, mas na pior das hipóteses, consegue arroz integral e se faz a farinha em casa triturando. É uma possibilidade. Não precisa ser só de arroz, você pode conseguir do milho. Tá? Você pode conseguir do milho, você pode conseguir de outras formas. Tá? Existe farinha de aveia, existe farinha de milho, farinha de arroz, tem farinha de mandioca, tem farinha de quinoa, etc. E você pode fazer pão com qualquer uma delas. Então, são formas de se pensar quanto a isso. É o trigo saudável, já respondendo uma pergunta que surgiu aqui também, acho que foi a Michela que fez. Então, dentro disso que eu estou mencionando, Michela, tá? O trigo, se eu estou falando de um trigo integral, a farinha do trigo integral vai ter os mesmos componentes do trigo integral. Geralmente, a farinha do trigo integral vem no trigo modificado. Isso tem gerado problema para algumas pessoas. Se você não tem intolerância a isso, você não tem nenhum tipo de sintoma inflamatório no teu organismo, não necessariamente você precisa se privar do trigo, ok? Mas pode ser feito isso. Tá? Então, é uma questão de substituição. Você não é obrigado a consumir o trigo, você pode substituir por outro, se você quiser. Não é difícil de fazer. Por boa vontade, a gente consegue aprender a gostar de outros cereais, além do trigo. O que é cereal? Cereal é um alimento que dá em espiga. Cereal é um alimento que dá, que é feito farinha dele ou que vira farinha. Né? Não é nossa cultura comer farinha de arroz, mas existe farinha de arroz. Então, ao falar em cereais, nós estamos falando desse tipo de alimento. Okay? Então, é importante que a gente aprenda a identificar isso, para que uma vez que eu identifiquei, eu saber exatamente o que eu devo comer, como eu devo me alimentar. Se nós conseguirmos um trigo orgânico mais semelhante ao trigo original que Deus criou, não que o ser humano meteu a mão, alguns trabalhos mostram a questão do trigo sarraceno e vários outros, como trigos orgânicos, aí dá para ser consumido trigo. Só que cereal nenhum deve ser exclusivo. É uma das regras da alimentação saudável nós variarmos a alimentação. Não é bom que as pessoas consumam só o mesmo tipo de alimento. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso hoje também. Tá bom? Então é importante que eu mude, que eu não consuma só a mesma coisa. Não comer só trigo, só trigo, só trigo. Varie, né? Cereais é tudo que dá em espiga.
Varia o que dá na espiga. Você pode comer o trigo, pode comer o painço, o triticale, o sorgo, pode comer o alpiste, pode comer milho, arroz, né? Você pode comer vários outros tipos de cereais. Painço e alpiste são comida de passarinho. Sim, mas são comida de ser humano também, é só uma questão cultural. Né? Mas não quer, tudo bem, consuma milho, consuma outras formas, né, de carboidrato, de farinha. E carboidrato, além dos cereais, também são as raízes comestíveis. Então, você vai ter mandioca, batata, inhame, entendeu? E vários outros que você pode estar, assim, consumindo e que vai estar te fazendo bem. Tá? Você pode crer, pode confiar nesse sentido, vai também estar te ajudando. Okay? Uma outra questão da fala da Giane, que acho muito prudente a gente conversar aqui, é a questão do condicionamento e do condicionamento progressivo. Então, ela não conseguia ficar sem trigo, mas ela conseguia jejuar. Então, ela condicionou a sua mente, ela fez uma adaptação. Eu vou jejuar o trigo. Ou você pode jejuar a internet, você pode jejuar o doce, você pode jejuar qualquer outra coisa. Você acha um ponto ao qual você começa. São pontos importantes que nós podemos e devemos aprender a lidar. Você pode se condicionar muitas coisas e isso vai trazendo benefícios. Assim como a Jane aprendeu a induzir, né, o seu processo de jejum até ficar sem trigo, você pode se permitir fazer isso, fazer essa mudança. Dá para aprofundar um pouquinho, Giane, porque você diz assim, mas já me privei 80 dias, então chega. Sim, você se propôs jejum. Jejum, ele está implícito no jejum que um dia ele acaba. Então, quer dizer que um dia você vai voltar a comer aquilo. Aí você tem que pensar assim com você. Você tem que tomar a decisão. É para ficar sem o trigo? É para ficar sem o doce? É para ficar sem qualquer coisa que você tem que parar? Sim ou não? Se você disser não, ou seja, você vai voltar a comer, então tudo bem, você retira por um tempo, temporariamente, da tua vida, se você assim o quer. Agora, se você disser sim, é para ficar sem o trigo, porque o trigo me gera problema de saúde, eu tenho doença celíaca, eu tenho intolerância ao glúten, eu tenho um problema. Então é para ficar sem. E você começa a entrar numa outra fase, que é uma fase de você não ficar sofrendo porque não está consumindo aquele objeto desejado, né? O motivo do teu desejo, no caso aqui, está falando do trigo. Okay? Então, você pode conduzir esse processo. É muito legal que nós aprendamos a conduzir isso. Porque, como eu falei, dá para viver sem trigo, gente. Você pode comer, mas vou comer o quê se eu não comer pão de manhã? Come batata doce. O que você passa no pão, passa na batata doce. Como fatias de batata doce, passa na batata doce. Faz o mingau, entendeu? Você pode fazer aveia, você pode fazer pão de aveia, não come só pão de trigo, come pão de milho, come pão de trocentas coisas, você pode comer. Mas eu sinto uma falta. Você sente uma falta porque você não decidiu abandonar e porque você não fez uma progressão nesse caminho. Você não foi até ali. Então, a Giane deu esses passos. Ela decidiu ficar sem e ela viu que é possível. 80 dias é possível. Mas eu senti muita falta. Porque ela não decidiu ficar sem. Ela decidiu temporariamente ficar sem. É diferente. Você pode tomar a decisão e condicionar a tua mente a fazer muitas coisas mesmo. Tá? Então, a questão é, eu vou condicionar minha mente a isso? Sim ou não? É uma obrigatoriedade? Não. Eu posso me submeter a isso. Então, qualquer tipo de jejum, ele é, diante de Deus, voluntário e consciente. Não existe, até pode ter jejum obrigado, mas o bom jejum, que traz grandes benefícios, ele é voluntário e consciente. Só faz porque quer e porque está entendendo o processo. E passa a ser, dessa vez, por sua vez, desejável. Aquele objetivo do jejum é mais desejável do que chegar e simplesmente comer. Então, existe uma influência muito importante sobre a nossa saúde mental e vice-versa, da alimentação sobre a saúde mental e vice-versa, da minha saúde mental sobre a minha alimentação. Então, essa relação é importante que nós trabalhemos. E é desejo do Senhor que nós mudemos essa forma de lidar aí com a alimentação. Tá? Muito importante. Então, a Giane deu um passo. Se ela quisesse, ela poderia dar outros. Tá? Ela poderia ir avante aí, no sentido de ficar sem o trigo.
Precisa ficar? Não sei, tem que avaliar individualmente. Algumas pessoas podem ficar sem, outras é melhor que não fiquem, outras é melhor que, né, que possam consumir eventualmente. Mas não é bom comer sempre o mesmo cereal, sempre a mesma coisa. Todo dia só come arroz, feijão, todo dia só come arroz e feijão. É melhor você variar o tipo de proteína, de leguminosa, comer só feijão. É melhor você variar o tipo de carboidrato, de cereal. Entendeu? Não é comer sempre só trigo. Então, varie. Mesmo se você quer comer pão, varie, não coma só pão. Não existe a opção da pessoa ficar só com o trigo ou sem o trigo. Existe a opção da pessoa variar o tipo de cereal enormemente. Não ficou sem o trigo, pronto, já ficou sem o glúten. Vai dos outros, daqui a pouco pode comer o glúten, né? Ainda que moderadamente. Ou, se realmente está fazendo mal, evitar por completo. São opções que nós devemos aprender a fazer, a lidar com elas. Tá? Nós somos realmente muito beneficiados quando começamos a aprender a fazer assim. Não sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. É importante que nós trabalhemos com essas mudanças. Isso nos ajuda realmente por demais. Ok? Vamos lá. Mais algum comentário, meus amigos? Para eu avançar um pouquinho hoje. Hoje eu tenho 2 assuntos que eu quero falar com vocês, mas eu gostaria realmente de interagir, tá? Por isso que eu pedi aí que vocês conversassem e a Giane bondosa e acertadamente atendeu ao meu convite e conversou comigo, interagiu. Algum de vocês tem mais algum assunto que deseja conversar? Fique à vontade aí, pode abrir o microfone, se quiser abrir a câmera ou não, você que sabe. Só você precisa interagir comigo. Pode ser até por escrito no chat, se você quiser. Mas eu preciso saber, você precisa contar. Ok, então nós vamos avançar para o assunto de hoje. Jane, valeu. Ai, 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 eu estou fazendo um detox e olha a imagem que ele vai mostrar para mim. Essa é a realidade de muitos hoje. Essa é a realidade de muitos. Famoso olho maior que a barriga. Famosa pessoa que vive para comer e não come para viver. Que é tudo e mais um tanto. E aprendeu, infelizmente, a gostar do que não é saudável. Aí sofre porque não tem aquilo que não é saudável, mas gosta. Ou então o contrário. Não aprendeu a gostar do que é saudável, continua não aprendendo, mas está praticando o saudável. Aí vai ser infeliz porque não come aquilo que gosta, entende? Porque entende que é doença. O diabético que não gosta de um doce sofre porque continua sem comer o doce. Né? Ou acaba desistindo, que é o que acontece com a maioria. Na realidade, nós precisamos aprender a educar a nós mesmos. Se lembrarmos aí da vigília que nós fizemos, né, na sexta-feira, que a gente falou um pouquinho de ansiedade, a ansiedade tem começo aonde? Com uma educação. Eu aprendi a agir daquele jeito ao longo da minha vida, desde a minha infância especialmente. Então, eu posso aprender a agir diferente se precisar. O ansioso, ele sabe que ser ansioso é ruim, mas por que ele continua sendo? Porque ele não sabe agir de outro jeito. O nervoso sabe que é ruim ser nervoso, mas ele não sabe reagir diferente diante daquelas situações que o provocam ansiedade. O tenso, a mesma coisa, ele sabe que não é bom, não gosta de ser assim, mas ele não sabe reagir diferente. Então, eu preciso aprender, eu preciso me educar. Então, está na hora do meu comportamento alimentar mudar, porque a alimentação ela vai influenciar o funcionamento da mente. E a mente começa a permitir o quê? A um comportamento errado atrás do outro. E vai sendo problema. E há pessoas que só param de comer quando se sentem cheias, saciadas. Está num ponto bem complexo. Há gente que assalta a geladeira de madrugada para comer. E comeu justamente o que não devia. Ela não vai no alface ali, ó. Ela vai no doce.
Talvez não devesse nem ter doce, né, na geladeira. Por que ela não vai no alface? Pessoas que realmente são dependentes do doce, só conseguem encontrar paz na vida se comerem doce, sendo que a paz que o doce dá dura 20 minutos. 20 minutos depois você começa a ter que comer de novo, compulsivamente, de qualquer jeito. É um problema isso. É um problema, nós precisamos mexer nisso. Sabe aquelas pessoas que parecem que ouvem aí grandes influências, né, do bem e do mal, para consumir uma dieta saudável ou uma dieta completamente industrializada, que é mais prático, um estilo de vida moderno completamente acelerado, muito mais prático ter um estilo de vida dessa forma. Há pessoas que pensam assim, pessoas que justificam o seu comportamento, né, dizendo que não, porque tem que ser desse jeito, que não há outra forma. É claro que há. Sempre há uma outra forma de viver, de fazer as coisas. A gente precisa começar a entender, a aprender e a fazer como convém. Então, eu preciso educar a mim mesmo. Eu preciso entender que tem algumas coisas erradas aí e que eu tenho que começar a trabalhar. Lembram disso que a gente conversou na sexta-feira, sobre o razoar? Então, a gente vai começar um pouquinho essa fase inicial aqui sobre essa noção do comportamento alimentar. Como a parte da mente leva à alimentação e a alimentação me leva de novo a ter um desequilíbrio mental. E eu vou trabalhar sobre a compulsão como um exemplo disso. Existem outros, é claro, tá? Outras situações. Mas eu vou trabalhar um pouquinho nessa parte inicial, um pouquinho sobre a compulsão. O que é a compulsão? Já está até escrito aí, está no slide. Compulsão é um impulso. O que é um impulso? É algo que é desejável, vem do desejo, vem daquilo que a pessoa gosta, daquilo que a pessoa prefere. Tem a ver com sentimento, emoção, tem a ver com uma coisa irracional. É diferente de vontade, diferente de razão, de escolha, decisão, que está ligado à parte irracional. Ou se me deu vontade de fazer, a pessoa foi lá e fez. O desejo de fazer, a pessoa foi lá e fez. Não é impossível. Cuidado com o que você pensa sobre si mesmo. Não é impossível de controlar. Você pode dizer que é difícil controlar, mas não diga que é impossível, que você não consegue, que não tem jeito, que não dá. Eduque-se quanto a isso. Tá? A gente chegou a comentar em uma das falas ali. Eu tenho que cuidar um pouquinho sobre isso. A forma que eu vou dizer, porque eu posso trabalhar com isso sim. Se você entender o que é por bem fazer ou deixar de fazer, é isso que você tem que treinar a tua mente para aprender. Você tem que aprender a ficar sempre. Se é para deixar de fazer, é para deixar de fazer. Não é para ser feito. Então, temos que aprender a não fazer. E aí que vem esse processo de aprendizagem. Tá? O que Deus pede de nós é simples e fácil. Deus não pede algo complexo para os seus filhos. O problema não está em fazer o que Deus pede. Volto a dizer, o que Deus pede é simples e fácil. A dificuldade está em nós não fazermos o que Deus não pede. É deixar de fazer o errado. Isso é que é difícil. Fazer o certo não é tão complexo assim. Fazer o certo é relativamente simples e fácil. Então, é importante que a gente comece a trabalhar um pouquinho com isso. Então, a gente tem que, às vezes, dar uma olhadinha com essas coisas, tá? Michela, eu já vou responder a tua mensagem, tá? Só um pouquinho. Então, é importante que nós venhamos realmente aprender a lidar com isso e cuidar com o que a gente fala sobre nós mesmos. Então, é difícil de controlar. Difícil de controlar por quê? Porque eu estou acostumado demais a fazer o que não devia ser feito. E é justamente isso. A compulsão é um impulso de difícil controle de fazer o que não devia ser feito. E não é que você faz uma vez ou outra. É que você faz repetidamente, que você faz frequente, que você faz seguido. É isso que tem a ver com a compulsão. E é em troca de um mecanismo de recompensa. Você vai lá e acaba pegando, entendeu? Algo que dá prazer, aquilo que é bom. Então, é importante nós iniciarmos diferente abordagem da dificuldade que nos gera ansiedade, que nos gera inquietação, que nos gera tristeza, que nos gera mágoa. Tem que abordar de outro jeito. Não simplesmente para aliviar e ter um pouquinho de prazer.
Aí nós começamos a justificar o ato. Justifica aquilo que não é bom. E você acaba pegando gosto por aquilo, e aí vai ser cada vez mais difícil abandonar. Então, tem que mudar o hábito, tem que mudar o gosto, tem que ressignificar esse gosto. Que tal eu aprender a gostar do saudável? Que tal educar-me? Eu posso me educar, ser educado para isso, com certeza. E é o que eu preciso aprender a fazer. É o que eu preciso aprender a fazer. Então, em vez de ter impulso, eu vou começar a ficar agindo por impulso, eu vou começar a me educar para agir de uma forma racional. Vamos avaliar. Isso aqui que eu estou tendo, né, ali o desejo de fazer é para ser feito desse jeito, agora, se for, então vai lá e faz. Você começa a avaliar racionalmente. E não simplesmente sair fazendo. Esse negócio de ficar deixando a vida me levar, isso aí é horrível. Eu preciso aprender a trabalhar com os meus pensamentos, sentimentos e emoções. Entender que é de difícil controle, sim, mas eu posso encontrar em Deus força. Se aquilo que eu estou evitando ou fazendo é da vontade de Deus que seja feito, então eu vou encontrar Deus forças para fazer isso. Ele vai estender a mão e vai me dar força para estender, para fazer, ou para deixar de fazer. Em Isaías 27, verso 5 diz: E se apodere da minha força, sim, faça paz comigo, faça paz comigo. É para nos apoderarmos da força de Deus. Mas é para fazer paz com Ele, não brigar com Ele. Então eu tenho que unir a minha vontade à vontade dele, o meu esforço ao poder dele. Porque a mente fica fazendo avaliação o tempo todo de custo-benefício. Ah, mas se eu fizer isso, deixar de fazer aquilo, qual que é o custo? Qual que é o preço disso? Será que eu estou disposto a pagar o preço? A gente tem que dar um passo a mais, a gente tem que educar a si mesmo para aprender que é necessário fazer o correto. Tanto no sentido de fazer o que tem que ser feito, como no sentido de deixar de fazer o que não é para ser feito. Não é à toa que a conversão, que a santificação, que a salvação, ela está condicionada ao arrependimento, está condicionada à mudança. E a Jane também lembrou, a tendência das pessoas é ir pelo caminho, entre aspas, mais fácil. E é necessário, sim, para você manter uma mudança, disciplina. É necessário ter disciplina. Só que a disciplina não cai do céu, meus irmãos. A disciplina tem que ser conquistada. A disciplina tem que ser buscada. Então, a gente tem que ir atrás. Tem que ir atrás e tem que aprender. E certamente é isso, é essa vontade de Deus. Senão ele não dizia para fazer assim. A palavra de Deus está cheia de passagens citando isso. Então é necessário que nós aprendamos a ter. Tá? E aí você pode fazer, você vai começar a fazer coisas boas, e aí você pode deixar fazer repetidamente, não há problema. E pode até ter prazer com aquilo ali, desde que não seja excessivo. A gente não pode perverter o prazer. Não pode perverter o prazer. Pessoas que pervertem o prazer. Aí você vai ter prazer por prazer. Prazer é um dom de Deus. Deus fez isso para que o ser humano seja feliz. Agora, se eu tenho prazer por ter prazer, então eu só vou atrás do prazer o tempo todo. Daqui a pouco nada mais tem graça, nada mais tem prazer, eu começo a ter que querer coisas cada vez maiores, cada vez mais fortes. Aí daqui a pouco tudo que eu tento não satisfaz mais, aí começo a ir para o campo dos estimulantes, das drogas, para poder encontrar mais prazer. Então não é assim. As coisas tem que haver um satisfatório, tem que haver um tá bom, atingir aí a saciedade. Tem que aprender a ser satisfeito, feliz e contente com o que eu tenho. Não cobiçar aquilo que é do próximo, que não é teu. É o mandamento de Deus. Precisa dar uma mexida nessas coisas. Okay? Uma pessoa me enviou aqui um testemunho, eu não sei se pode falar o nome dela ou não, se puder, depois a pessoa me diz aqui se eu posso falar, mas diz assim, ó, eu nunca fui de comer muito e não consumo nada de refrigerante, fritura, mas sempre fui uma formigona. E isso veio como resultado de uma esteatose hepática. Agora estou no grau 3, tá, que é o grau mais adiantado, um grau mais grave. Muito bolo, carboidrato simples, e agora estou tendo que correr atrás do prejuízo.
Não existe no meu vocabulário não consigo, pois eu reduzi o consumo de bolos e açúcares. Então, aprendeu. Tá? Ok, ela me permitiu dizer o nome, é a Michela, eu acho que é esse o nome, Micaela, não sei como é que a pronúncia, geralmente é Michela que se pronuncia, tá? Ela que está dizendo isso aí. E ela diz, nunca é tarde, só dar o primeiro passo. É isso que eu estou fazendo. Sim. A mudança gera um desconforto, ela tem um preço, tá? Nós temos que estar dispostos a pagar o preço da necessidade da mudança. Você não vai encontrar, pode ser redundante, mas é uma redundância que precisa ser dita, tá? É óbvio, mas precisa ser destacado. Você não vai encontrar resultado diferente se fizer tudo igual. Você precisa fazer diferente para encontrar um resultado diferente. E se a questão, por que eu permaneço ansioso, irritado, triste, nervoso, é porque eu não aprendi a reagir diferente? Adivinha, eu preciso aprender. E fazendo o que você já sabe, o que você já faz, você não está aprendendo, você está reforçando o que já sabe, o que já faz. Aprender é algo novo, diferente. Então, a atitude da mente diante da dificuldade é uma coisa importante que deve ser trabalhada. É uma importante que ser trabalhada. Como é que eu vou vencer a compulsão? Comendo pelas beiradas, literalmente. Então, assim como a Giane falou para nós ali. Oi? Assim como a Giane falou para nós ali que ela pode e deseja aprender, por exemplo, tá? A fazer diferentemente, né, o que ela tem feito, ela pode, então, também aí mudar a forma dela reagir. Tá? É muito importante que ela transforme isso. Assim como ela aprendeu ali, escalonadamente, aí fazendo isso. Tá? Então, jejum ela conseguia fazer, ela tinha dificuldade de ficar sem jantar, então ela foi se privar de fazer um jejum à noite. Depois do meio-dia, faz jejum. Então, ela gosta do trigo, mas é jejum ela consegue fazer. Ela queria ficar sem trigo, ela se propôs fazer um jejum disso. É algo parecido. Então, você não consegue viver sem o doce, mas atividade física você pode aprender a fazer. Então, vamos começar a fazer atividade física. Você fortalece a tua força de vontade, daqui a pouco você vai lá e desafia a ficar sem o doce. E assim você vai conquistando, fortalecendo a força de vontade e aos poucos você vai aprendendo como lidar com a concupiscência. Se possível, tolerância zero. Você até pode ir progressivamente, né, reduzindo, mas chega uma hora que tem que parar. Então, você tem que estar na cabeça que não é só reduzir. Se é só reduzir, é diferente de você querer parar. Se você quer parar, não tem outra estratégia, é parar. Você vai parar aos poucos, vai parar de supetão, mas você vai parar. Você tem que definir o que você quer. Eu fumo. Você quer parar de fumar ou você quer reduzir o cigarro? Reduzir, reduziu. Quer parar? Então pare. Você pode até parar aos poucos, mas vai ter que parar. Aí não é parar em 6 meses, é parar em uma semana, 2 no máximo. Então a gente tem que começar a tomar boas decisões, fazer boas decisões e ser coerente com elas. Quando formos coerentes com as boas decisões, nós vamos reduzir os conflitos. Se reduzimos os conflitos, reduzimos a ansiedade, tristeza, sofrimento. Agora, se eu quero, mas não quero, entendeu? Eu quero reduzir o conflito, mas eu quero impor a minha vontade, tem que ser no meu tempo, do meu jeito. Só tem uma forma de ser conflito. Se o outro resolver não conflitar com você e se submeter. Então, é o outro que vai resolver os teus problemas. Então, o poder sobre quem você é está no outro, não está em ti. O poder tem que estar em ti para você ser liberto. E daí, para isso, você vai ter que focar na mudança que você tem que fazer. Exatamente. Você parou de fazer os bolos. Tá? Então, não compre. Não compra, não tem em casa. Mais difícil é que ir atrás. Se for atrás, vai exigir mais tempo, mais esforço. Daí dá um tempinho para você pensar. Senão, quando tem fácil acesso, quando viu, já fez. Aí você até consegue parar, mas vai ter que parar. Nem sempre isso é tão simples assim. Bom, deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa aqui que eu quero conversar um pouquinho hoje, nessa influência aí da alimentação na mente. Nós mencionamos ontem, tá?
Quando falando a respeito da influência aí do corpo, né, na mente, nós somos várias coisas, inclusive sobre alimentação, e eu citei alimentos inflamatórios, que favorecem a inflamação, como carboidratos refinados, né, como o excesso de doces, estimulantes em geral, então excesso de proteína, excesso de gordura, excesso de doces, café, chá verde, chá preto, chá mate, guaraná, todas essas coisas são estimulantes, dão um prazer temporário e depois roubam energia. Ele estimulou porque ele tirou energia de onde não tinha para colocar ali. Passou o efeito, você fica pior do que estava antes, igual o pior que estava antes. Então a gente precisa ir trabalhando também com isso, aprender a mexer nessas coisas. Para quê? Para que venha a ter literalmente liberdade. Liberdade de você poder consertar o problema que está te roubando energia e poder viver sem precisar ficar dependente de um estimulante. E é dependência mesmo, porque você vai ter as 3 características. Primeira, abstinência. Ficou sem, já era. Dependência psíquica. Acha que não consegue viver sem esse tal de estimulante. E a tolerância. Para ter o mesmo efeito, vai precisar de doses cada vez maiores. A pessoa vai lá para ficar legal, tomar uma xicrinha de cafezinho. Aí daqui a pouco precisa tomar uma xícara de cafezinho forte. Aí depois vai ser uma xícara e meia de café para ter o mesmo efeito. Depois é 2 xícaras de café. Daqui a pouco é 3, daqui a pouco é uma xícara grande, a caneca, a garrafa, e assim vai. Estou dizendo tolerância. O corpo está acostumando, tem que ter doses cada vez maiores para poder ter o mesmo efeito que esperava. Isso é dependência química. Estamos dependentes quimicamente do doce, do açúcar, da gordura, da proteína, do estimulante, tantas outras coisas mais. O álcool, a droga, o cigarro, etc. Temos que cuidar com essa história de dependência. Então, é importante aprender. E como que eu aprendo? Como é que eu sei o que é uma alimentação saudável? Eu vou ensinar para vocês 3 regrinhas simples hoje. Tá? Primeira delas é essa que está aí no quadro, essa que nós estamos vendo aí agora. Tá? Essa que vocês estão vendo aí. Essa chama-se Lei das Metades. O que diz a Lei das Metades? Ela vai tentar ensinar você sobre a qualidade e a proporção dos alimentos saudáveis. Então, imagine esse círculo aqui ser um prato, tá? Um prato de comida. A gente vai dividir esse prato no meio, de uma forma que eu tenho de um lado 50%, e do outro lado, essa metade que sobrou, eu divido no meio também, de forma que eu tenho 25% e 25%. Então, eu vou ter 3 compartimentos, o primeiro com metade, o segundo com 25% e o terceiro com outros 25%. Tá? De forma que no primeiro compartimento eu vou colocar aqui os reguladores, que ajudam a regular os funcionamentos orgânicos. Então, eu estou falando de sais minerais, vitaminas e fibras alimentares, envolvidos na regulação dos processos orgânicos, do metabolismo do nosso corpo como um todo. As principais fontes desses 3 alimentos, sais minerais, vitaminas e fibras. As principais fontes são quais? São as frutas ou as verduras. O ideal é não misturar, por isso, ou. O ideal é você não misturar uma fruta que é rica em frutose, o açúcar das frutas, com a folha verde rica em celulose, porque a celulose é o mais indigesto das fibras, e toda a fibra ela absorve o que está à volta dela, e ao fazer isso, vai liberando lentamente, o corpo vai absorvendo lentamente. E, consequentemente, vai ajudando o corpo a não ter sobrecargas e conseguir, inclusive, tirar coisas ruins e depois ser expulso nas fezes. Toda fibra faz isso. A celulose é a mais indigesta das fibras. Nenhuma fibra bem digerida. A celulose pior ainda. Aí as folhas verdes são riquíssimas em celulose. E aí você vai ter a mais indigesta das fibras junto com o mais inflamatório dos açúcares, que é a frutose. Aí os dois juntos inflamam mais tempo no intestino e a inflamação vai dar origem a várias doenças crônicas e vai afetar o funcionamento da tua mente. Tende a deixar um sangue mais ácido, tenta a desenvolver o que chama de PRAL, né, que é a liberação da carga ácida renal a nível do rim. O sangue vai continuar com pH de 7,35 a 7,45,
mas às custas do rim eliminar vários sais minerais importantes para a nossa saúde. Então, tem que cuidar desses alimentos não inflamatórios, tá? Usar alimentos mais não inflamatórios e reduzir os alimentos inflamatórios. E para isso eu preciso de muita fruta e verdura para fazer isso. Então, eu não misturo fruta com verdura por esse motivo. Fruta rica em frutose, mais inflamatória dos açúcares, e a verdura, a folha verde, rica em celulose, a mais indigesta das fibras alimentares. Se comer, vai comer fruta, então come 3 tipos de frutas, sendo de 3 cores diferentes. Se for salada, folha verde, você vai comer 4 tipos de cores diferentes, sendo um verde claro, um verde escuro e 2 de outras cores quaisquer. E você faz uma rotatividade das frutas durante as cores. E as cores elas são proporcionais ao tipo de nutriente. Então, se você comer uma fruta, né, de uma cor diferente, você vai ter nutrientes diferentes. O ideal é começar a comer por aqui, pelos reguladores. Come todos os reguladores, depois você vai para o restante. A não ser que você precise ganhar peso. Aí você vai comer metade do que tinha da fruta ou verdura, e daí você vai comer aquilo que é energético, depois você volta para a fruta e a verdura. Tá? Então, a outra metade do prato, vamos dividir em 2 aqui, né? Vai estar lá 25%, que são os energéticos. É aquilo que dá energia, que vai dar aí a energia para você literalmente se manter vivo, seus processos orgânicos. Embora a parte aqui de baixo, que são as proteínas, proteína também seja uma molécula energética, mas nós estamos falando essencialmente, tá, dos carboidratos e das oleaginosas. Então, o carboidrato, como eu estava mencionando agora há pouco, carboidrato é o que é feito com farinha ou vira farinha, é o que dá em espiga, um cereal ou uma raiz comestível. Isso é o carboidrato. O ideal é ter um tipo de carboidrato por refeição, tá? Não 2. Se tiver 2, então vou dividir no meio aqui, vai ficar 12,5% de um, 12,5% do outro. Mas, ao todo, em torno de 25% do volume ocupado no prato. Eu não estou contando calorias, eu não estou contando quantas colheres serviu, eu estou contando o volume ocupado no prato. Porque é uma forma que o meu próprio corpo quantifica as coisas. Conforme o estômago está cheio, eu vou querer parar de comer. Então, é o volume que me faz comer o suficiente ou parar de comer. Então, é mais fácil, já pego o prato, já consigo ali educar. Metade do prato, fruta ou verdura. A outra metade, eu vou botar lá 25% de carboidratos, ou seja, cereais ou raízes comestíveis, tá? Com exceção aqui da cebola, alho e rabanete, que são os raízes comestíveis, mas você vai colocar aqui, ó, nos reguladores. Por quê? Porque não é tão adocicado. O carboidrato ele é adocicado. Embora a cebola, o alho e o rabanete tenham carboidratos, mas não se comparam com a cenoura, com a beterraba, não se compara com a mandioca, né? Então você vai colocar elas junto com os reguladores, ok? E não aqui nos carboidratos. Da mesma forma, o limão, ele é uma fruta, mas o índice de frutose do limão é muito baixo. Então, você pode comer o limão com a tua salada sem problema. Certo? Outra questão é se eu vou ali tá a fruta com a verdura. As oleaginosas também são frutas, mas por ser uma principal fonte de óleo e não é uma boa fonte de frutose, você vai colocar elas aqui junto com os energéticos. Então, os energéticos são os carboidratos e as oleaginosas. Oleaginosa, o ideal é uma média de 1 colher de sopa por refeição, ou 3 colheres de sopa por dia. Tá? Como a oleaginosa é armazenada durante o dia, pode comer as 3 colheres de sopa numa refeição só, ou em 2, ou nas 3 refeições. E, por último, você vai para os 25% das proteínas. Se forem de origem vegetais, nós estamos falando especialmente das leguminosas. Claro que você tem proteína em outros vegetais também, mas a principal fonte são as leguminosas, que é o feijão em toda a grande variedade de feijões que existe, tá? Além de grão de bico, ervilha, lentilha, soja, são fontes de proteína. Varia o tipo de leguminosa em refeições diferentes, ou em dias diferentes, se precisar,
e o ideal é consumir um tipo de leguminosa por refeição. Tá? Leguminosa, tudo que dá em vargem. Cereais, tudo que dá em espiga. Okay? A gente vai diferenciando dessa forma. Lembrando que o amendoim dá em vargem, mas dá embaixo da terra, é uma oleaginosa. Também é um tipo de uma exceção dessa regra. Então, essa regra que eu ensinei para vocês aqui, a gente chama de regra das metades, ou lei das metades, ela vai me ensinar a qualidade do que eu devo comer e a proporção do que eu devo comer. Ela não vai ensinar quantidade. Então, como que eu vou aprender sobre quantidade? Ora, eu vou aprender sobre quantidade de que forma? Eu vou aprender pelo reflexo da saciedade e pelas medidas. Vamos tentar explicar. Se você consumir a qualidade correta e a proporção correta do alimento, 2 porções de frutas ou verduras para 1 porção de carboidrato, para 1 porção de proteína, tá? Por exemplo, arroz, feijão, tomate, alface, rúcula e cebola. Está aí um prato com toda a variedade que você precisa. Então, se você respeitou a qualidade e a proporção, agora tem que regular a quantidade. Que você vai regular a quantidade, então, pela saciedade. O que é a saciedade? Quando você vai comendo, daqui a pouco você começa a perceber que já não precisa comer mais tanto. Aquele pensamento que vem na mente, assim, será que eu vou comer um pouco mais ou não? Se você pensou isso, pare de comer, porque já foi atingido cerca de 80% do volume do teu estômago. E é óbvio que você não vai ficar fazendo endoscopia cada vez que come para saber se já atingiu 80% do volume do estômago a tua alimentação e se tem 20% vazio. Você vai por esse pensamento. Será que eu vou comer mais um pouco ou não? Então, eu já devo parar de me alimentar se eu tenho esse pensamento. Até porque, geralmente, se eu levantar e for comer, eu vou acabar comendo o quê? Eu vou acabar comendo algo calórico, algo que eu gosto, que vai alimentar o meu paladar, e não necessariamente a minha fome, a minha necessidade real daquele alimento. Além da saciedade, você pode usar também medidas, como eu mencionei. Medidas das pregas, prega triceptal, a prega subescapular. Pode usar a balança, o peso. Se você está com o peso estável, então o volume que você está comendo, desde que você respeite qualidade e proporção, o volume que você está comendo está adequado para manter o teu peso. Se você está ganhando peso, você está comendo demais. Se você está perdendo peso, está comendo de menos. Você pode usar isso além das medidas, medida de cintura, medida do quadril, medida do braço. Tá? E dentro dos valores da normalidade, você vai comparando. Se você está ganhando peso ou perdendo peso, tem que comer mais, tem que comer menos. É mais ou menos assim. Então, sempre que eu comer rápido demais, a alimentação tem que durar ao menos 20 minutos. Mastigue bem. Tá? Escolha o que você vai comer. Vai lá na fila do buffet, por exemplo, olha o que tem. Escolhe primeiro. Depois chega com o prato lá. Não vai pegando um pouco de cada, de tudo quanto é coisa. Isso é um péssimo hábito. Organize-se, programe o que você vai comer. Tanto para escolher o que você vai fazer de comida, caso você cozinhe, tá? No dia seguinte, como se você vai pedir um restaurante, alguma coisa, planeja o que você vai comer. Não saia pegando a primeira coisa que enxerga. Ainda mais se estiver com fome. Eduque a si mesmo. Se vai aumentar a tua força de vontade, vai te ajudar, sim, a superar muitas dificuldades. Porque quando eu começo a ter domínio próprio, por exemplo, sobre a questão da alimentação, eu começo a ter domínio próprio para outras áreas também. Inclusive, os problemas de saúde que eu tenho. Então, é importante, mais uma vez digo, aprender a lidar com as dificuldades, a reagir a ela de outras formas e não apenas do jeito que eu tenho feito até então. Então, mastigue devagar, não leve celular para a refeição, tá? Aproveite a companhia das pessoas que estão à tua volta, converse só o essencial, não converse demais, não converse de boca cheia, não fique engolindo ar, tá? Existem alimentos que vão afetar a qualidade do teu intestino, isso vai afetar diretamente a qualidade da tua mente, vai mudar a flora bacteriana, que nós conversamos ontem também, e isso vai afetar o funcionamento do teu cérebro, da saúde da tua mente. Meus amigos, algum questionamento, alguma pergunta a respeito desse assunto de hoje? Sei que teria muito mais coisa para a gente explorar, mas
resumidamente, era o que eu tinha a passar para vocês. Algum questionamento? Se tiverem perguntas, podem fazer, por favor. Tome a liberdade aí de... Eu tenho uma pergunta. Pode Por falar. exemplo, gersal, pode comer com a salada? Salada crua? Salada Gersal. Gersal, você pega o gergelim, tosta o gergelim, cuidado, não torre nada. Toste, mas não torre. Tosta o gergelim com sal e aquilo você tritura, né, para transformar em farinha e tal, e consome no formato de sal, no lugar do sal. Pode fazer um sal de ervas também. Então, ervas desidratadas, secas, tritura no liquidificador junto com o sal, mistura ali, não precisa comer tanto sal. E é uma boa forma de você não precisar depender só do estimulante do sal. É uma boa forma. Sim, a resposta à pergunta é sim, mas moderadamente. Tanto pelo sal, como pelo gergelim, porque o gergelim é uma oleaginose. E uma excelente fonte de cálcio, importante para várias áreas da nossa saúde. Outra pergunta, já que abriu. Só um Questão da pouquinho. sobremesa. Só um pouquinho que eu tenho mais aqui, eu já respondo sobre a sobremesa. Não, na realidade, não é uma pergunta no chat, é só um inscrito. Pode escrever no chat, sem problema, depois eu te respondo. Então vamos lá, sobre a sobremesa. Continue, Giane, desculpe. Então, se pode comer sobremesa ou não pode? Ou ocasionalmente pode? Ou nunca pode? O que é o doce? Doce é um tempero. Assim como o sal, assim como o amargo, o azedo é um sabor, é um tempero. O problema é que nós transformamos um tempero num prato e um prato numa refeição. Então não é para ser assim. Não é para você não ter nenhuma opção salgada, só doce. Não, não é para ser assim, porque vai despertar, vai estimular demais, e a pessoa vai querer mais, mais e mais, e o doce gera dependência com todo esse contexto que a gente falou, compulsão, etc. Pode comer sobremesa? Depende de como é que você está. A pessoa é diabética, está descontrolada a diabetes, está controlada. A pessoa tem compulsão alimentar, excesso de ansiedade, ela está dependendo de como é que for, não pode comer sobremesa, pode comer doce. Mas se não tem nada disso, pode um pouco, eventualmente pode. Deus criou o prazer, Deus criou o paladar doce, não tem nada de errado nele. O problema é o teu doce de qualquer jeito, teu doce só à base de açúcar branco, só à base de refinado. Eu não posso aprender a gostar, entendeu? Do doce na quantidade certa, o doce das frutas, o doce do mel, do melado, da rapadura, do açúcar mascavo, né? Da estévia. Se eu aprender a gostar desses, está resolvido o meu problema, e mesmo esses têm que ser consumidos com moderação. Então, pode comer sobremesa? Pode, em discreta quantidade, tá? Eventual. Ok? Obrigada. À disposição. Irmão Eti até diz, né? O problema não é uma fatia de bolo depois do almoço, o problema é a segunda. Então, como você falou, o problema é você ter o domínio de comer uma e não comer a segunda, né? Perfeito. Vou ver mais uma mensagem no chat aqui, só um pouquinho. Tiago, eu acredito que você deve estar escrevendo no chat. Fica à vontade, eu não recebi tua pergunta ainda não. Agora recebi. Tá? Então vamos lá, mais duas perguntas aqui. A Michela escreveu para mim. Não sei se posso fazer esse tipo de pergunta, mas em relação à alimentação. Quem está com ferritina alta e o ácido úrico alto? Que tipo de alimento tem que evitar? Vamos lá. Primeiro, ácido úrico vem do metabolismo da proteína. Então está comendo proteína demais. Ponto. Segundo, está com pouca água no organismo, quase sempre, água livre. Não dá para afirmar, né? Porque tem que avaliar o caso, mas é um indicativo. Geralmente é assim. Tem que tomar mais água. Toma mais água, reduz proteína, resolve teu ácido úrico. Tá? Ferritina alta, tem que avaliar o caso também. A ferritina pode ser por excesso de ferro, mas pode ser ela também é um marcador inflamatório. Então pode ser que ela esteja alta por causa de inflamação aguda. Então tem que avaliar a situação para saber se é o caso ou não. Se for o caso do excesso de ferro, aí a pessoa tem que reduzir alimentos ricos em ferro. Tá? Ter uma dieta vegetariana, se possível, e evitar folhas verdes escuras, inclusive a couve. Bom? Bom, me foi dito aqui, eu tenho um problema que para mim é difícil de iniciar uma atividade que exige concentração ou esforço mental sem antes ter que comer alguma coisa, pois isso me dá carga de energia a mais
isso me dá um pouco de dopamina para começar a atividade. Primeiro, você não precisa de dopamina para começar a atividade nenhuma. Ah, mas eu preciso da sensação de prazer porque eu estou desanimado. Então, tem que tratar esse problema e não mascarar comendo alguma coisa. Tá? Então, tem que tratar o que está acontecendo aí, que está te roubando esse prazer, essa energia de fazer o que você tem que fazer. É isso que você tem que focar. E não simplesmente ir atrás de um estimulante, conforme eu tentei frisar aqui. Tá? E aí, se você fica naquela, mas eu não consigo, eu preciso daquilo, eu preciso. Isso vai distrair a tua mente, não vai deixar você se concentrar. Então, é uma coisa que tem que ser avaliado aí para você poder ver se é isso. Não sei se é o caso, mas muito provavelmente. Tá? Geralmente é ansiedade e preocupação. A forma com que você reage às dificuldades. Aí tem que avaliar para saber se é o caso, se não é, para poder dar orientações mais específicas ou até mesmo propor um tratamento mais individualizado. Tá? E é o caso ali, ó, tem pouca energia e minha dopamina também está desregulada. Não necessariamente, pode ser que sim, pode ser que não, tem que avaliar. Tá? Como vencer o vício? Um dia de cada vez, um pouco por vez. Tá? É como deve ser feita. Aí você consegue mexer nisso. Micaela, proteína animal, na questão do ácido úrico, qualquer proteína, mesmo a vegetal, se comer exageradamente, pode gerar ácido úrico, mas a animal é mais comum, tá? Então, tem que trabalhar com isso. Na pergunta anterior, talvez me caiba assim, vai um pouco por vez. Tudo que eu falei sobre compulsão hoje vale para o quadro que foi escrito aqui, tá? E aí tem que mexer na questão de ansiedade e preocupação para poder realmente conseguir vencer essa dificuldade em relação, por exemplo, à ansiedade, preocupação, tristeza, o que é que seja, que está aí te tirando energia e sobrecarregando a tua mente. Então, essa descrição que você fez aqui para mim, acho que é o Tiago, o nome, é de uma mente cansada. Talvez até um organismo cansado também. Então, tem que aprender o que está afetando, o que está levando essa sobrecarga para poder interferir. Tá? Tem que avaliar direitinho o caso para poder chegar lá. Sem burnout, uma baita uma sobrecarga. Então, tem que aliviar essa sobrecarga. Tem que ter um relacionamento diferente com o trabalho. Trabalhar dentro de um conjunto de limites. Tá? Para poder transformar isso aí. Decisões têm que ser tomadas, meus amigos. Podem existir tratamentos que aliviem, ok? Alivia sofrimento, alivia tristeza, alivia ansiedade, preocupação, o que é que seja. Mas a mudança do estilo de viver e de pensar, isso remédio nenhum faz para você e tratamento natural nenhum faz para você. A causa tem que ser enfrentada. Tá? Silvana está levantando a mão. Silvana, quer trazer alguma pergunta, alguma coisa, meu amor? Pode ficar à vontade. Tenho sim. Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Temos aqui várias pessoas no YouTube. Obrigada pela presença. Sandra, Noemi, Neuza, Alex, várias pessoas aqui. E algumas. Tem uma pergunta aqui. Pediu para falar um pouquinho sobre alimentação modificada e a Alimentação relação dela com a modificada. compulsão. Eu só não estou entendendo o que ela quer dizer com alimentação modificada. Me desculpe minha ignorância. Modificado o que? Geneticamente modificada? Seria Eu isso? acredito que seja nesse Transgênicos, algo sentido. assim? A alimentação agora está os transgênicos, os artificial, as misturas entre o artificial e o natural, e a gente não sabe muito bem o que está comendo. Transgênicas, ela está falando aqui sobre as transgênicas. Não, está normal. Se for transgênico, então, assim, existe uma ligação, mas a ligação não é tão direta. Embora eles mexem nisso também, eles querem um crescimento rápido, então o alimento vai ser mais energético, mais calórico, que pode favorecer a compulsão. Tá? Mas não é tão direta. De novo, voltamos à conversa que eu estava tendo com o Thiago. O foco é a sobrecarga. Onde é que está a sobrecarga dessa mente? Essa mente trabalha numa intensidade exagerada, a pessoa é muito intensa em tudo que faz, geralmente e frequentemente passa dos limites. Esse é o problema. Vai gerar compulsão e acaba indo com um cereal que é gostoso e tal, energético, eles quase sempre são transgênicos. Então, existe essa ligação, como eu falei, algumas têm processo de transgenia
aumenta a quantidade de polpa, torna o grão um pouquinho maior e tal, e isso acaba realmente favorecendo a compulsão. Mas o grande causador não é esse. O grande causador é o comportamento errado que a pessoa teve e algum dia aprender a desenvolver isso. Então, a pessoa, um dia, ela está lá cansada, sobrecarregada, ansiosa, etc., e ela inventou de ir lá comer algo calórico. Não vai para a bacia de alface, ela não vai tomar água, ela não vai correr, esparecer, desabafar, orar, louvar, cantar. Ela inventa de comer para aliviar. Aí teve alívio, começou a fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, pegou um hábito, até desenvolveu compulsão, até desenvolveu vício para isso. Então, ela treinou a mente, ela condicionou a mente a reagir assim. Ela precisa agora fazer o processo inverso, condicionar o contrário, para se libertar. Creio que é mais ou menos isso que poderia comentar no momento. Mais algum questionamento do YouTube, Silvana? No chat tem mais Deixa eu dar algum. uma olhadinha aqui. A Noemi está agradecendo a resposta. De nada. Isaías, boa noite. Tomo bastante café durante os dias da semana e nos finais de semana, quando não tomo, tenho fortes dores de cabeça. Devo deixar de tomar ou diminuir as quantidades de vezes que eu tomo? Isaías, isso é abstinência. A abstinência é uma das características da dependência química, como eu já expliquei hoje. O que você tem que fazer? Opa, Alex Cardoso chegou em Rondônia. Meu amigo, Deus abençoe. Prazer em te ver. Tá? Você está desenvolvendo dependência química. Você precisa aprender, decidir se você vai querer continuar usando café ou não. O ideal é parar, com certeza. Não deve ficar dependente químico de nada. Tá? E diga-se de passagem, a dependência química da cafeína, a abstinência da cafeína, dura 3 dias. Você fica sem tomar no final de semana 2. Se você persistir mais um, no terceiro dia você está livre da abstinência da cafeína. Então, é mais um dia. Em vez de ser só o final de semana, põe a segunda-feira. Na terça você está livre. E a dor de cabeça vai embora. Do jeito que ela veio, ela vai embora. Se mantenha muito hidratado. Bastante água, bastante líquido. Tá? E às vezes pode precisar de algum tratamento para ajudar a vencer a dor de cabeça ou a própria abstinência dela. Mas em 3 dias ela vai embora e desaparece. Se você já passa 2 dias, mais uma resolve a tua situação. Minha sugestão, pare de consumir, o café não faz bem, acelera demais o metabolismo em relação ao cálcio, joga cálcio fora pela urina, tá? Acelera a mente, baixa a frequência cardíaca, não é legal. Tá? Tem alguns benefícios, tem um tanto benefício, um tantão de malefício, não compensa. Tá? Qualquer coisa que estimule demais a mente, que gere dependência, ou o corpo que seja, tá? Não é bom. Minha opinião. Mais algum questionamento? Me parece que tem uma mensagem no chat. Deixa eu olhar aqui no Zoom. Tem 3 mensagens no chat. Tem aqui no YouTube, Tá. Só pegar aqui. ainda sobre o café. No chat diz assim, e mais uma pergunta, o Thiago, eu vi que é preciso comer no mínimo 1,2 gramas de proteína por quilo todos os dias. Não necessariamente, depende da quantidade física. Tá? A necessidade para a maior parte dos homens varia de 0,7 até 1,4 gramas de proteína por quilo de peso dia. Tá? Não necessariamente. Agora, você pode consumir isso numa refeição só, em 2 ou em 3, aí vai vendo conforme precisar. E isso está bem aquém do que a maior parte das pessoas come. A maior parte das pessoas come mais de 3 vezes isso. Tá? Então, tem excesso de proteína na dieta da maior parte do brasileiro hoje. O que mais que ele colocou aqui? Além disso, tem os dias, né, que é chamado digestivos, indigestivos, aminoácidos. Isso aqui fica tranquilo, meu amigo, tá? Fica sossegado com isso aqui. Aí você tem trocentas escalas que falam a respeito da qualidade e a biodisponibilidade e a absorção dos aminoácidos. Olha, fica sossegado. Origem vegetal, origem animal, você vai ter proteína suficiente, tá? 6 colheres de sopa de feijão tem proteína para o dia inteiro. E 6 colheres de sopa de feijão não é um bicho de 7 cabeças você consumir.
tá? Inclusive, se você considerar todas essas escalas, tudo isso aí, tá? Você vai ter um hambúrguer e meio, você tem proteína suficiente para o dia inteiro. 7 colheres de sopa de feijão, você tem proteína para o dia inteiro. Então, não é necessário o que as pessoas estão colocando. Bom? Então, não precisa ser de origem animal, você consegue encontrar suficiente. É verdade que os produtos de origem animal têm mais proteína que o vegetal, é verdadeiro, mas o vegetal tem suficiente. E não precisa de grandes condições, não precisa comer 2 quilos de feijão, você come 7 colheres de sopa, resolve, dá na mesma. Sim, vai depender da demanda energética, do objetivo clínico, de outras coisas, mas aí tem que particularizar, estou dando orientações gerais. Tá? Então, é preciso comer mais de 100 gramas de proteína vegetal por dia? E não é difícil comer 100 gramas de proteína vegetal por dia. Tá? Café descafeinado, Micaela, depende do teu objetivo. Se o teu objetivo é reduzir a cafeína, pode usar café descafeinado. Se o teu objetivo é não consumir, não use, porque café descafeinado tem cafeína. Só tem menos, mas tem. Tá? Tem tão pouco, segundo a visão, comparado com o café comum, que chamam de descafeinado, mas não é. Tem um pouco. É que nem cerveja sem álcool. Tem álcool, 0, alguma coisa, mas tem. Então, qual que é o teu objetivo? É ficar sem, por motivo religioso, por exemplo, ou é só ter pouco? Se o teu objetivo é ter pouco, então pode usar o café descafeinado. Se o teu objetivo é não ter nada, então não usa. Aí vai depender do teu objetivo. Na minha cabeça, nenhum. Não é só por isso não, tá? Eu falei alguns malefícios, mas qualquer tipo de alimento torrado. Lembra que eu falei toste o alimento, mas não torre? Tá? Então, se você... Por que não? Porque quando você torra o alimento, você produz acrilamida. Qualquer alimento, animal ou vegetal, torrado, vai produzir acrilamida. Acrilamida é uma substância cancerígena, que vem pela queima de matéria orgânica. Tá? E café é torrado, cevada é torrado, café de milho é torrado, pão que você põe lá é torrado. Ah, mas a irmã White escreveu sobre a torrada. Não, ela escreveu sobre a tostada. É que em português não existe tostada, então a gente escreve torrada, mas é toast em inglês. Toast, é tostar. Toste o alimento, mas não torre. Levemente começou a mudar de cor, já deve mudar também. Eu bem, Então, é certo. Diga, Silvana. tem mais algumas aqui no YouTube. Tá, então eu vou terminar aqui a da Micaela. Então, o certo mesmo é desmamar e eliminar por completo. Dizem que faz bem para o coração. O quê? Café faz bem para o coração? Faz para o coração bater mais rápido. Se o teu problema é coração batendo lento, vai fazer bem para o coração. Se o teu problema é o coração batendo normal, vai acelerar, não deve. Se o teu problema é o coração batendo demais, vai acelerar, não deve. Então, depende do ponto de vista. Ok? Depende do ponto de vista. No geral, não é bom. É melhor condicionamento físico, um bom atleta tem frequência cardíaca mais baixa. Isso está condicionado a uma maior sobrevida e melhor qualidade de vida cardiovascular. Então, é melhor você ter a frequência cardíaca mais baixa do que excessiva. Claro que não baixa demais, ok? Mas dentro das normalidades, mais para o limite inferior. Então, café não faz bem para o coração se você considerar esse ponto de vista. Tá? Pelo ponto de vista, até o álcool faz bem para o coração. Tá? Mas faz mal para o cérebro, faz mal para o fígado. Então, eu vou ter um coração forte, vou morrer de problema no fígado, no cérebro. Tudo tem prós e contras, gente. Veneno de cobra, se faz remédio de veneno de cobra. Mas nem por causa disso eu vou deixar que uma cascavel me pique. Entendeu? Tem que ponderar algumas coisas aí. Fala, Silvana, quer trazer mais uma nova? Pode trazer. Aqui, no YouTube, ainda sobre o café, tá? Duas questões. A abstinência do café. 3 dias para abstinência do café também serve para doce. E uma outra Não, pessoa, Isaías, perguntando não. sobre. Tem gente que não toma café, mas toma cevada, se a cevada tem a mesma dependência química. E Não tem a depois. mesma dependência química que o café. A cevada é praticamente inócua em relação à dependência química. Tá? A cevada pode ser consumida. Tem o malefício de ser torrado, como eu falei, e de uma dependência psíquica, porque aí você quer substituir o café usando cevada e se mantém naquilo. Está errado? Não necessariamente. No máximo, a questão da acrilamida que eu falei. Tá? Mas não necessariamente.
Se você mencionou ali a questão, eu estou olhando agora o YouTube aqui, 3 dias de abstinência para café, pode ser também para doce? Não. A preferência do doce é mais tempo. A abstinência do doce é mais ou menos uma semana. Para algumas pessoas pode chegar a 20 dias, mas para a maior parte é em torno de uma semana. A da cafeína é em torno de 3 dias, tá? Mas outras coisas, outra história. Tinha falado mais alguma, Silvana? Desculpe. Assim, a Maria Amélia pergunta sobre alguma dica para alimentação para quem sofre de ansiedade e depressão. Bom, acredito que eu já te falei alguma coisa, vou destacar de novo agora. Tá? Uma alimentação, aquela imagem que eu mostrei, já está fazendo isso, já está tratando, ajudando, né, na influência que a alimentação faz. A alimentação sozinha não costuma ser suficiente para quem tem problema de ansiedade e depressão, ok? Mas é uma influência. Então, uma alimentação bem saudável, bem colorida, como eu expliquei, tá? Que está naquela imagem, já ajuda a isso. Posso destacar aqui a presença de grãos integrais, que vão ajudar você, por exemplo, a ter triptofano, que é um aminoácido importante na produção de vários neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, que ajuda no tratamento da depressão e da ansiedade. Tá? Mas é basicamente isso. Grãos integrais, pode usar ali a biomassa de banana verde, tá? Pode usar semente de girassol. Estou falando da influência da alimentação, é claro que existem outras coisas, né? Pode usar, é uma oleaginosa, varia as oleaginosas em torno de 3 colheres de sopa por dia, tá? Distribuídos ao longo das refeições. Bom, é aquela imagem que eu mostrei no começo da nossa palestra de hoje. Mais alguma pergunta que você viu, Silvana? Aqui no YouTube, não, tá tudo ok. Tá, deixa eu voltar no chat aqui, então, do Zoom. Não, também não tem nenhuma nova, não. Então, por enquanto, sem perguntas. Então, vamos encerrar, meus amigos, tá? Se há alguma dúvida mais, pode ficar à vontade. Se alguém quiser abrir o microfone aqui, os que estão no Zoom, fica à vontade para abrir e conversar. Não? Não havendo? Então, vamos orar e concluirmos. Silvana, faz uma oração para nós. Faço sim, ok. Vamos orar então. Bondoso Senhor, Excelentíssimo Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que nos deste. Obrigada pela essa oportunidade que tivemos, Senhor, de desintoxicar o organismo através desse detox. Participamos agora de uma palestra, Senhor, que envolve a relação entre alimentação e a mente e, consequentemente, efeitos no nosso corpo. Que o Senhor possa abrir, Senhor, nossos corações para entender as transformações que precisamos realizar nas nossas vidas, no nosso alimentar, para que possamos realmente, Senhor, verdadeiramente honrar a Ti. Dá-nos uma boa noite de descanso a todos aqui que estão nos assistindo, aos que estão participando desse detox, que eles possam prosseguir, Senhor, firmes, e certos de que serão, Senhor, transformados através deste trabalho e com a força do Teu Santo Espírito conseguirão realizar esse detox para a honra, tua glória, para a melhoria também da qualidade de vida deles. Obrigada mais uma vez, dá-nos uma boa noite, um sono revigorante e que estejamos prontos, Senhor, para mais um dia amanhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado a todos por estarmos juntos mais uma vez. Concluímos, então, mais uma noite, mais uma jornada aqui do nosso Detox Saúde Mental. Tá? E vamos, então, descansar durante o sono, né? Desculpe, é durante o sono que a maior parte da limpeza orgânica, ou seja, da desintoxicação ocorre. Tá bom? Um abraço a todos, bom descanso, que Deus os abençoe. Tchau, tchau.